Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 17, versículo 16, o ponto 4, o fim das religiões antigas. O fim da Babilônia apocalíptica representa o fim das religiões antigas. O anticristo inaugurará uma nova religião que será a única autorizada no seu reino. Todas as religiões convergirão para essa nova religião, que representará uma adoração direta ao dragão. Bom, às vezes nós ficamos pensando assim, será que o mundo, de alguma maneira, vai realmente chegar a um ponto de adorar Satanás? Veja, o mundo ele já trata a figura de Satanás como uma figura assim agradável para a humanidade. Isso já acontece. A Rede Globo de televisão, ela fez um seriado aí, eu não me lembro o nome do seriado, mas que retratava Deus e retratava o diabo. E nesse seriado, Deus era aquele ser que apenas dava ordem para a humanidade e apresenta Deus como um ser carrancudo. E já apresenta o diabo como um ser simpático, procurando agradar aos homens, né? Então, será que existe dúvida que eles um dia chegará a um ponto de adorar Satanás diretamente? Volte alguns capítulos atrás, eu mostrei para vocês como o satanismo está crescendo no mundo. As igrejas satanistas nos Estados Unidos e em outros países, até aqui da América do Sul, o satanismo, o culto a Satanás está crescendo muito, né? Enquanto, por outro lado, nós vimos principalmente igrejas protestantes vendendo os templos dela, entregando tudo, alugando, transformando em museu, e igrejas sendo fechadas na Europa, nos Estados Unidos. Os templos satanistas, ou seja, os templos que adoram a Satanás, estão crescendo. Então, realmente vai chegar esse momento, nesse pior momento da história da humanidade, né? O comentário prossegue. Certamente a maçonaria será a organizadora dessa religião, juntamente com o anticristo. Ela já tem trabalho para unir as religiões, pois em suas reuniões ela defende a adoração a todas as divindades, desde que o membro adore também a Abaddon, aquele que o Apocalipse descreve como destruidor. Então ela já tem trabalhado, eu li errado, ela já tem trabalhado para unir as religiões. A maçonaria já faz isso. Quando ela diz que aceita todas as religiões, basta que o participante adore também a esse Deus da maçonaria. Quando ela diz isso, ela já está trabalhando pela união das religiões. E tanto que eles não aceitam ateu na maçonaria. Por quê? Porque Satanás quer ser adorado. Por isso que eu falei no outro tópico para vocês que durante a grande tribulação chegará um ponto que Satanás vai querer acabar com o ateísmo, porque ele quer ser adorado pela humanidade. Então, ele vai tentar acabar com o ateísmo. A maçonaria ela faz isso. O ateu não pode fazer parte da maçonaria. O comentário prossegue. O caminho a ser seguido pelo anticristo será a união das religiões em torno da maçonaria e depois a destruição de todas as religiões em prol da nova religião do anticristo, né? Todas serão então substituídas por essa nova religião do anticristo. Então eu vejo isso perfeitamente traçado na proposta da maçonaria ao mundo. É uma religião que aceita todas as outras religiões. A tendência é que essa religião ela esteja realmente até trabalhando, se infiltrando dentro da Igreja Católica, a maçonaria se infiltrando dentro da Igreja Católica, para, no final, destruir a Igreja Católica. Isso vocês podem ver, eu já comentei sobre ele aqui certa vez. No final da década de 70, teve um Papa, que foi escrito até livros sobre ele, né? O chamado Papa Sorriso, né? Ele morreu na década de 70. E segundo alguns historiadores, o que aconteceu? O chamado Papa Sorriso, ele foi morto, né? Isso livros escritos retratando essa história.
porque um dos projetos dele era expulsar os maçons do Vaticano, que ele descobriu que estava cheio de maçons no Vaticano. Mas a maçonaria, como eu disse, parece ser essa religião que prepara o mundo para o anticristo. Em algum momento ela vai explodir a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela com certeza hoje tem uma influência forte da maçonaria. Nós veremos aí mais à frente. O comentário prossegue. A Igreja Católica e as igrejas protestantes alteraram a doutrina da salvação e acabaram por matar a Deus. O alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, foi criado na Igreja Protestante e afirmou: o que são essas igrejas senão túmulos de Deus? Interessante que existe um documento de Nietzsche que ele escreve direcionado a Deus, reclamando que destruíram o mundo de Deus. Ou seja, parecia que Nietzsche, não é que ele tivesse desacreditado em Deus, mas as igrejas que ele via, ele foi criado dentro de uma igreja protestante, ele foi criado dentro da igreja metodista. E os protestantes, oficialmente, como a igreja católica, oficialmente, eles defendem, para quem não sabe, que Deus morreu na cruz. Essa é uma doutrina católica. Eles dizem que é impossível separar a parte humana da parte divina. Então eles dizem que a parte divina tem que ter morrido na cruz também. Essa é uma doutrina católica. Isso eu não vejo na Bíblia. Eu acho que é até impossível, né, alguém conceber que o imortal morreu. É até irracional, né? Mas oficialmente tem protestantes aí que falam no YouTube aí. Eu vou até citar, não me lembro agora o título do vídeo, mas vocês vão encontrar pelo YouTube, vocês podem ver. Essa é uma doutrina oficial católica, e diz a história que existiam hinos metodistas, né, feita por um dos fundadores da igreja metodista, que falava: ó Deus, tu que morreste na cruz. Então, Nietzsche, talvez um dos piores filósofos da história moderna, porque ele que criou esse conceito da morte de Deus, e outros filósofos repetem tanto isso. Onde ele teria se inspirado? Ele foi criado em igreja metodista, ele era filho de sacerdotes religiosos da igreja metodista. Então, infelizmente, o aprendizado dele foi exatamente nessa direção.